Olá, tudo bem? Meu nome é André Ricardo. No círculo dos estudantes da Bíblia eu também sou conhecido como Andy Richard. Eu sou ex-betelita, já fui tradutor e intérprete, inclusive de membros do corpo governante, e hoje eu sou um estudante da Bíblia. O motivo de eu fazer este vídeo hoje é para responder algumas perguntas básicas que têm sido feitas. E esse é apenas o primeiro de uma série de vídeos. Eu tenho o prazer de receber você e se você estiver interessado em fazer perguntas, pode deixar o seu comentário aqui embaixo ou então escrever aqui para a nossa associação, a nossa página no Facebook, Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia de Língua Portuguesa. Tá? Vai lá e acrescente a você e siga-nos para obter informações sobre as atividades dos estudantes da Bíblia no Brasil. Bem, eu tenho uma série de perguntas aqui que já nos mandaram por e-mail ou até mesmo pelo Twitter e outras fontes também, né, na nossa página do Facebook. A primeira delas, e mais óbvia, quem são os estudantes da Bíblia? Bem, os estudantes da Bíblia são um movimento que foi originado pelo pastor Russell por volta de 1870. Era um movimento que resolveu ou procurou resgatar as verdades bíblicas que estavam perdidas já por muito tempo. Então, era um grupo de estudos onde o irmão Russell e mais outros, com a ajuda de uma concordância bíblica, pesquisavam sobre cada um dos temas importantes da Bíblia. Por exemplo, alma, o que é alma? Então eles analisavam nas concordâncias todos os textos que falavam da alma até chegarem a uma conclusão. Nesse caso, chegaram à conclusão que a alma ela não é imortal, não é inerente à imortalidade da alma humana. Outros assuntos, como por exemplo a Trindade, chegaram à conclusão que não é um ensino bíblico, mas um ensino pagão, inferno de fogo e assim por diante, né? Descobriram também que a Terra será um paraíso e que será habitada para sempre por pessoas que vão ter uma segunda chance. E por fim, um ensino talvez peculiar dos estudantes da Bíblia é o resgate para todos. Não é salvação universal, é o resgate para todos. Todos têm essa segunda chance dada pelo sangue de Jesus. Agora, se vão aproveitar ou não, já é outra história. Acreditamos que a igreja que aceita a Cristo e é justificada hoje, ela tem uma recompensa maior nos céus. Já o mundo da humanidade vai ter uma segunda chance também. E no final do milênio haverá uma separação final entre os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus e ao Filho dele, Jesus Cristo. Então, basicamente, esse é um resumo sobre os estudantes da Bíblia, né? Fundado um movimento, vamos dizer assim, não é nem uma religião, mas um movimento religioso fundado por Charles Taze Russell por volta de 1870. Uma outra pergunta que se faz e que eu tenho ouvido bastante é se os estudantes da Bíblia de hoje são uma continuação daqueles estudantes da Bíblia da época do irmão Russell. Porque as testemunhas de Jeová, infelizmente, dizem que os estudantes da Bíblia acabaram. Aqueles diretores que saíram de Betel lá em 1918, se eu não me engano, por causa daquela confusão em virtude do mistério consumado, segundo a historiografia oficial das Testemunhas de Jeová, esses grupos se subdividiram e deixaram de existir. Mas não é verdade, meus amigos. Até mesmo aquele grupo formado pelos 4 diretores expulsos, logo que eles foram expulsos, eles formaram o PBI, ou PBI, que em inglês é Pastoral Bible Institute, Instituto Bíblico Pastoral. E eles começaram a publicar já naquele ano a revista The Herald. Eu tenho inclusive aqui um exemplar mais atual do The Herald. Essa revista simplesmente não parou de ser editada desde 1918, imagine só. Eles deram continuidade então àquela obra. O PBI reflete muito bem o espírito do movimento da época do irmão Russell. Inclusive nós temos também uma edição já em português
do The Herald, que em português se chama O Arauto. Com a ajuda de Deus, pretendemos continuar traduzindo esta revista. Mas, obviamente, devido à morte do irmão Russell, algumas características se desenvolveram. Eu diria que hoje em dia os estudantes da Bíblia estão mais sujeitos ao cabeça, Jesus Cristo. Por quê? Porque na época do irmão Russell, de certo modo, o irmão Russell ele era um foco, ele era digamos assim, um farol no qual os estudantes da Bíblia se miravam. Hoje ele continua sendo esse farol, só que os estudantes da Bíblia não tomam tudo o que ele diz, ou melhor disse, como verdade inerrante, absoluta, inspirada. Já não era assim na época dele, e hoje menos ainda. Então hoje nós continuamos a pesquisa bíblica, e cada um individualmente, cada eclésia tem a sua liberdade para aceitar ou não determinado ensino do irmão Russell. Desde, é claro, que não fuja das verdades fundamentais que nós aceitamos, como a não existência do inferno, a falsidade da trindade, que a alma não é imortal, essas coisas assim, né? São as colunas do nosso ensino. Isso nós não abrimos mão. Mas outros ensinos que não são, digamos assim, que não influenciam na salvação do cristão, eles podem ser questionados e, de fato, acabam sendo, em um grau maior ou menor. É por isso que eu afirmo, com sinceridade, que os estudantes da Bíblia não são seguidores de homens, são seguidores de Cristo. Esse é o nosso cabeça. Cada eclésia, ela é autogovernada, não existe um corpo governante, mas nós nos submetemos a Jesus Cristo. E é claro, o vínculo do amor nos une, as eclésias colaboram umas com as outras livremente. Aqui no Brasil nós colaboramos com o irmão lá de Portugal, aqui mesmo dentro do Brasil colaboramos, aqui no Rio colaboramos com o irmão de Itararé, e já outros irmãos estão vindo. Então assim que funciona a estrutura dos estudantes da Bíblia. Esse talvez seja o diferencial, mas somos sim uma continuação daquele movimento iniciado lá em 1870 pelo irmão Russell. Então essa é uma das coisas que eu gosto de ressaltar. E aí já nos perguntaram também, mas vocês só estudam publicações antigas? Vocês pararam no tempo? Não, nós não paramos no tempo. Como já disse, nós temos publicações modernas, como a revista Arauto, que tem sido publicada ininterruptamente desde 1818. Temos também a excelente revista A Aurora, que em inglês é chamada de The Dawn. Em português temos A Aurora. Esta revista ela tem sido publicada também ininterruptamente desde 1932, devido ao ministério do irmão Norman Woodworth. Começou com um programa de rádio, Radio Echoes. E esse programa de rádio tinha, digamos assim, um jornalzinho, né, para dar um feedback, um retorno para aquelas pessoas, os ouvintes interessados. Esse jornalzinho acabou se transformando na revista Aurora. Então nós temos não apenas essas duas revistas, mas diversas outras publicações novas, né? Eu posso aqui citar, por exemplo, um estudo feito do livro de Revelação. Esse estudo aqui foi feito pela eclésia ou classe de New Albany, tá? Em Indiana, nos Estados Unidos. Muito interessante essa pesquisa aqui. Também outros irmãos têm publicado livros, como a Eclésia de Chicago publicou esse livro aqui, que é o desenvolvimento do caráter, uma das doutrinas também fundamentais entre os estudantes da Bíblia. Nós achamos muito importante desenvolvermos o nosso caráter à imagem de Jesus Cristo. Então aqui é uma coletânea de pesquisas sobre Jesus Cristo em diversos aspectos da vida cristã que podemos desenvolver, como, por exemplo, a questão da fé, da humildade, o conhecimento, a brandura, a paciência, o amor, oração e assim por diante, né? Então essa é uma das publicações também. Aí vocês perguntam, mas e em português? Vocês têm também coisas em português?
temos, por exemplo, o Plano Divino das Eras, ele foi traduzido para o português. No momento, esta edição impressa ela está esgotada, estamos aguardando um novo lote de impressão, mas vocês podem acessar a nossa página, o nosso site, temos ali um link para esta publicação em PDF, bem como também links para revistas, para tratados, folhetos, como este aqui, quando o pastor Russell morreu, muito interessante, que conta a história do que aconteceu com os estudantes da Bíblia depois que houve a morte do irmão Russell e aquela separação. É um livro muito honesto, né? Um folheto muito honesto, muito cândido, conta as coisas positivas e também as dificuldades que nós tivemos que enfrentar. Nós também reimprimimos publicações antigas, como esta aqui, olha só. Bem interessante, né? Esse é o famoso Fotodrama da Criação. Ele está aqui, olha, reimpresso em papel de qualidade, né? Olha só que lindo. E é a publicação original. Mas por que reimprimimos isso? Porque temos muitas verdades aqui, muitas coisas interessantes, né? Não apenas do ponto de vista histórico, mas quanto do ponto de vista também da questão do ensino, né? E vocês podem solicitar todas essas publicações. Se estiverem interessados, podemos enviar. No caso dos folhetos, enviamos gratuitamente, né? Já me perguntaram, e a coleção em inglês dos volumes Estudos das Escrituras, temos como conseguir? Tem, através do site em inglês deles. Então vocês acessem lá e parece que há uma pequena contribuição para o envio. Nós não fazemos esse envio daqui. Aqui nós só trabalhamos com as publicações em português, aquilo que temos em português. Uma outra pergunta que fazem sobre os estudantes da Bíblia tem que ver com alguns símbolos que eram usados, né? Eles citam muito o símbolo, por exemplo, egípcio nas publicações, como eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui uma publicação, Venha o Teu Reino, e aí aparece esse sol alado, que é um símbolo egípcio. E as pessoas dizem, mas Russell era uma pessoa envolvida com misticismo, com piramidologia, com egiptologia. Será que é isso mesmo? Bem, eu afirmo que não. A razão desse símbolo egípcio aqui é simplesmente porque a nação de Israel sempre esteve envolvida com os aspectos do Egito. E esse sol alado, para Russell, na verdade, era uma referência a um texto bíblico. O texto de Malaquias 4:2, que diz: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Então vejam bem, Malaquias 4:2 fala do sol da justiça com cura nas asas. Obviamente, em virtude do estudo do irmão Russell, né, da conexão dos israelitas e os egípcios, ele usou esse símbolo aqui, mas que para ele era apenas isso, nada mais. Outra coisa que reforça esse nosso ponto de vista foi que recentemente em Israel foi descoberto um selo de Ezequias. E nesse selo de Ezequias, curiosamente, aparecia isto aqui, olha. Vou mostrar para vocês. O que vocês estão vendo aqui no meio, nada mais é do que o sol com asas, egípcio, é o sol alado. Aqui do lado também aparece uma cruz anca, que é uma cruz usada pelos egípcios. E é o selo do rei Ezequias, um rei que era considerado um bom rei. Olha só o comentário que o próprio jornal faz a respeito desse selo, né? O jornal diz assim: o minúsculo artefato de 1 centímetro é decorado com motivos de estilo egípcio, um disco solar alado e um ankh, símbolo da vida. Iconografia desse tipo já havia sido utilizada pelos líderes judeus e aparece em outros selos contemporâneos em todo o Antigo Oriente Próximo.
Os motivos egípcios, notem, se espalharam por toda a região ao longo do 2º milênio a.C. e já não representavam seu significado original, explicou Mazar. Os antigos judeus utilizavam o disco solar para representar o Todo-Poderoso, e as asas curvadas podem ser uma referência à expressão de Ezequias de que o meu poder é graças à proteção de Deus, disse ela, essa pesquisadora, essa erudita. E ela finaliza com a seguinte frase: não era nada parecido com o que isso significava para os egípcios. Repetindo, não era nada parecido com o que isso significava para os egípcios. A fonte é o jornal Times of Israel. Você encontra lá na internet timesofisrael.com e você vai encontrar, e eu vou deixar o link aqui também no nosso vídeo, vai encontrar essa reportagem. Né? E interessante que aparece a cruz Ankh, que significava vida. Né? Depois eu vou fazer um outro vídeo com mais detalhes, mas os estudantes da Bíblia, como vocês sabem, têm como símbolo a cruz coroada. E alguns dizem, mas a cruz é pagã, né? Vocês estão adorando a cruz. Nada disso. De modo resumido, nós jamais adoramos a cruz, nós não beijamos a cruz, nós ajoelhamos para a cruz, mas ela simplesmente, já ficou provado, é um instrumento no qual Jesus foi posto à morte. Não porque era algo pagão, porque realmente a história mostra que era pagão, mas simplesmente porque era um meio que prolongava o sofrimento daqueles condenados à morte. Os romanos usavam várias formas de postes com outros postes para que as pessoas ficassem com os braços abertos e assim prolongassem a sua agonia. Né? Legistas mostraram que se a pessoa fosse pendurada num poste único, em pouco tempo essa pessoa morreria. Então, basicamente, nós acreditamos que algo em formato de cruz foi realmente o instrumento de tortura de Jesus, mas nós não usamos como um símbolo em que se deve adorar, mas sim como um lembrete que a própria Bíblia usa. A própria Bíblia, por exemplo, em Mateus 16, 24, diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é? E também o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da cruz, que para as pessoas é loucura, mas para ele não era loucura. Então, é apenas um lembrete que, através do sofrimento, através de negar a nós mesmos, de seguirmos a Jesus, é que nós ganharemos a coroa da vida, que também é bíblico. Lá em Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, basicamente, são essas as explicações, lembrando que o bom rei Ezequias, no seu próprio anel de sinete, no seu selo, possuía símbolos egípcios, mas com outros significados. Isso é algo em que pensar. Tá? Então, essas são algumas das perguntas que eu abordei nesse vídeo, nesse breve vídeo, e eu espero depois abordar perguntas mais específicas, como, por exemplo, a questão da pirâmide. Russell era piramidologista? Os estudantes da Bíblia atuais o são? O que significava a pirâmide para ele? Será que ele obteve as datas cronológicas das pirâmides, como dizem alguns? Aguarde, nos acompanhe e no próximo vídeo nós responderemos essas perguntas. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Fique com Deus.